a acumulação de capital. Então, vou tratar sobre isto no vídeo de hoje, acumulação de capital. Este é um assunto, ou é um tópico, sobre as doutrinas socialistas, especificamente a teoria econômica de Karl Marx. O livro texto base que eu estou utilizando é este aqui, História do Pensamento Econômico, que é um livro apenas de introdução à história da economia, tá? É um livro que tem um viés à esquerda, é um livro que tem um viés socialista, eu não concordo com esse tipo de ideologia, mas como introdução eu já comecei o livro, então agora eu vou terminá-lo. Então estou no capítulo 6 sobre as doutrinas socialistas e a teoria econômica de Karl Marx. Vamos lá então, o tópico de hoje é acumulação de capital. O capitalista obtinha lucros por ser o proprietário do capital. Então, primeira definição, o que é capitalista? Né? Aquele que é proprietário do capital. Reinvestida a maior parte dos lucros para ampliar o seu capital e obter numa etapa seguinte maiores lucros. Tornava em reinvesti-los para ampliar novamente seu capital e assim sucessivamente. Este era o processo de acumulação de capital. O capital proporcionava lucros que, por sua vez, proporcionavam mais capital. Quando e como se originou este processo? Esta é a pergunta do texto. Vários economistas da escola liberal clássica, em particular o economista inglês Nassau Senior, 1790-1864, haviam respondido a essa pergunta de um modo favorável aos capitalistas. Sustentavam que, à custa de muito trabalho, dedicação e moderação nos gastos, veja bem, o que ele coloca aqui que os liberais explicavam dessa maneira, à custa de muito trabalho, dedicação e moderação nos gastos, o capitalista pôde acumular pouco a pouco, economizando inicialmente quantias modestas, as gigantescas fortunas que marcaram a época no século XIX. Já os trabalhadores, ao invés de se dedicarem ao trabalho com empenho, de levarem uma vida frugal, haviam esbanjado com extravagâncias as suas economias. Karl Marx acusou esses ideólogos do sistema capitalista de desconhecerem totalmente a história. Eu jurava que quando eu fosse ler esse trecho aqui, ele ia escrever assim, ó. Karl Marx acusou esses ideólogos do sistema capitalista de desconhecerem totalmente a realidade. Mas não, ele falou a história. Cara, não tem como ser de esquerda, velho, infelizmente. Eu até, olha... Bom, na verdade, muita gente esbanja mesmo, né? Numa passagem famosa que ilustra bem a riqueza do seu estilo, Karl Marx escreveu o processo de acumulação primitiva que deu origem às grandes fortunas capitalistas. Então ele chama aqui de acumulação primitiva que deu origem às grandes fortunas. Vamos lá. Esta acumulação primitiva desempenha na economia política o mesmo papel que o pecado original na teologia. Então veja aqui que ao longo deste livro sempre é possível perceber que existe uma aproximação entre as ideologias socialistas como um todo com religiões, principalmente no que tange ao cristianismo nesse caso aqui. E novamente, você vê mais uma citação aqui teológica, né? Essa acumulação primitiva desempenha na economia política o mesmo papel que o pecado original na teologia. É claro que aqui ele está fazendo uma acusação, ou trazendo isso, sobre a acumulação primitiva, tentando atingir o pensamento capitalista, né? Mas, na verdade, a própria ideia mesmo, a forma como é colocada, muitas das ideias do próprio marxismo, nesse caso aqui, para mim, são muito religiosas. Mas vamos continuar, sair um pouco do ponto, que só trouxe um comentário. Esta acumulação primitiva desempenha na economia política o mesmo papel que o pecado original na teologia. Ao morder a maçã. Se isso aqui foi uma citação de Karl Marx, você vê como é que ele não entendia bolhufas, né, de teologia. Onde que ele encontrou, será que é maçã? Não é maçã, é um fruto. Fruto, ninguém sabe o que era. Ao morder a maçã, Adão engendrou o pecado e o transmitiu a toda a humanidade. Pretende-se explicar as origens da acumulação primitiva, relatando-a como uma anedota do passado. Em tempos muito remotos, dizem-nos, havia de um lado uma minoria de pessoas inteligentes, trabalhadoras e sobretudo frugais. De um outro lado um bando de velhacos preguiçosos que esbanjavam o que tinham e o que não tinham. Assim se explica que enquanto os primeiros acumulavam riquezas, os outros acabaram não tendo mais nada a vender além de suas próprias peles. Deste pecado original procede a pobreza da grande maioria que ainda hoje, a despeito de muito que trabalham, continuam não tendo nada a vender além de suas pessoas, e a riqueza de uma minoria que cresce incessantemente, ainda que há muitíssimo tempo seus proprietários tenham deixado de trabalhar. Essa puerilidade insípida nos é repetida todos os dias em defesa da propriedade.
Tão logo se coloca o problema da propriedade, torna-se um dever sacrossanto abraçar o ponto de vista da cartilha infantil como único adequado a todas as idades e a todos os períodos. É notório que na história real desempenharam um importante papel a conquista, a escravidão, o roubo, o assassinato, numa palavra, a violência. Os métodos da acumulação primitiva foram tudo menos idílicos. Essa é uma citação, né, dele. Tá, então o texto ainda continua agora já do autor do livro aqui. Karl Marx analisou um por um os métodos de acumulação primitiva. O regime de cercamento dos campos e a expulsão das populações agrárias, a grande inflação de preços. Vamos lá. O Marx analisou um por um os métodos da acumulação primitiva. Então, quais são esses métodos da acumulação primitiva que é anterior à acumulação de capital moderna? O regime de cercamento dos campos, primeiro, né? E a expulsão das populações agrárias, a grande inflação de preços, os monopólios comerciais, as colônias, a cruzada de extermínio, escravização e sepultamento da população aborígene nas minas, no começo da conquista e o saque das Índias Orientais, a transformação do continente africano num campo de caça de escravos negros. Então ele coloca isso aqui, todos esses pontos como métodos da acumulação primitiva. Uma vez realizada a acumulação inicial de capital, a ânsia de acumular mais capital tornou-se a força motriz do sistema capitalista. A posição e o prestígio social do capitalista, bem como o seu poder político e econômico, dependiam do volume de capital que tinham sob o seu poder político e econômico, dependia do volume de capital que tinha sob o seu controle, na verdade. Ele não podia se descuidar. Acossado por todos os lados pelos concorrentes, era preciso que estivesse sempre acumulando mais capital e fortalecendo sua capacidade de competir. Caso contrário, os concorrentes o impressariam contra a parede e o levariam à ruína. Os concorrentes estavam desenvolvendo constantemente métodos novos e melhores de produção. Vencer o desafio implica, portanto, acumular equipamentos novos e da melhor qualidade. Como disse Karl Marx, o capitalista tem em comum com o avarento a paixão pela riqueza enquanto riqueza. Mas aquilo que no avarento é mera idiosincrasia, no caso do capitalista é resultado do mecanismo social do qual ele é apenas uma das engrenagens. Além do mais, o desenvolvimento da produção capitalista torna necessário incrementar constantemente a quantidade de capital investido em determinado empreendimento industrial. E a concorrência faz com que as leis imanentes da produção capitalista sejam sentidas por cada capitalista individualmente, como leis coercitivas externas. Compelem-no a estar sempre ampliando seu capital para que possa preservá-lo. E a única forma de ampliá-lo é através da acumulação progressiva. Bom, então este foi o texto sobre a acumulação de capital desta playlist, né, de introdução, na verdade, de História do Pensamento Econômico. No próximo vídeo quero tratar sobre desequilíbrios setoriais e crises econômicas. Beleza? Valeu, dá uma olhada no vídeo passado, caso você queira, onde eu tratei sobre a teoria do valor-trabalho e da mais-valia. Vou deixar aqui no final.